Olá, sejam muito bem-vindos no canal Salto Quântico. A palestra de hoje é sobre o orgulho. Eu espero que esta palestra te ajude a digerir, a triturar, a fazer você identificar, compreender e transcender este grande defeito que existe em nós, este grande agregado psicológico, este grande pecado capital que cria todos os problemas que existem na nossa vida. Todas as causas de todos os males da humanidade vêm do orgulho, porque o orgulho é toda tentativa de querer ser maior e melhor sem levar em consideração ao outro. Essa consideração ao outro é respeito, é empatia, é querer cooperar ao invés de competir. O orgulho é uma grande distorção da realidade, porque o orgulho faz acreditar que tudo aquilo que nós estamos apegados é mais importante do que o resto, não só em relação a qualidades que nós achamos que temos e devemos exaltar, mas inclusive muitas pessoas, por estar apegadas a sofrimentos, elas exaltam, como os meus sofrimentos são maiores, as minhas dores, e isso inclusive é a causa das atuais depressões. Muitas depressões surgem porque a pessoa é orgulhosa e acha que seus defeitos, seus problemas estão acima da continuidade da vida. Então, toda traição, por exemplo, é fruto do orgulho, porque a pessoa acha que merece ter outros prazeres além do prazer matrimonial ali com a sua esposa ou com seu marido. A pessoa ela comete todos os erros, às vezes ela não vai para frente porque ela é orgulhosa, ela tem orgulho e não consegue pedir ajuda por orgulho, ela não consegue perdoar por orgulho. Então todos os erros, todos os fracassos, todas as guerras, todas as traições acontecem com o orgulho, porque é quando a gente tenta preencher a nossa plenitude com base nos desejos do ego. Existe uma autoestima positiva, que é quando a gente, vamos dizer assim, valoriza as atitudes do nosso próprio ser. A nossa alma, o nosso ser precisa se manifestar e tem necessidades da alma, por exemplo, fazer o bem conforme as nossas capacidades, conforme as nossas vocações. E isso significa que valorizar as nossas qualidades, as nossas virtudes, é uma autoestima positiva que nos dá confiança. E isso é bom. As pessoas confundem esse autoestima com orgulho. Orgulho é querer supervalorizar as realizações do ego. A gente vai ver que os outros pecados, os outros egos, os outros defeitos fazem associação com o orgulho. É por isso que o orgulho é considerado o pai de todo pecado. Por detrás ali de todo defeito ali existe o orgulho, a gente vai ver isso. Então, se você já está achando interessante essa palestra, essas afirmações, se inscreva em nosso canal. Esse conhecimento é muito importante para a gente se libertar dos nossos inimigos íntimos, para a gente se libertar de todos os obstáculos internos, para a gente poder realmente crescer na vida. A gente precisa sim brilhar. Esse brilho tem que vir da nossa essência e não do nosso orgulho. Porque, como diz em Mateus 23:12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o oposto do orgulho é a humildade. A humildade é fazer o que tem que ser feito, levando em consideração e respeito não só a si mesmo, mas ao próximo. Isso é ser humilde. Como diz Coralina, o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Então, uma pessoa humilde, ela tem essa atitude na vida de humildade. O que é uma atitude de humildade na vida? É você estar conectado primeiramente com a sua essência e valorizar a essência das outras pessoas, porque todo mundo também pode cooperar, todo mundo pode contribuir e deve contribuir para um mundo cada vez melhor. E a gente não tem que achar jamais que nós somos melhor do que ninguém.
tá? Nem melhor e nem pior. Porque o orgulho, ele tem duas variações, o sentimento de superioridade e o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade é quando o orgulho acha que os seus problemas, os seus defeitos são maiores que a vida que deve andar. E claro, a parte da superioridade é quando ele já se acha, se super, exalta aí as suas qualidades, as suas conquistas, achando que ela está acima do todo. Então o orgulho é essa soberba, é essa arrogância, e como diz em Provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Andressa Escobar vai contribuir aqui para a reflexão dizendo: o orgulho é o pior dos pecados, nos faz achar que somos melhores que tudo, até mesmo do que o amor. No orgulho não há espaço para o erro, para o perdão, para o arrependimento. Ser orgulhoso é não saber voltar atrás, mesmo querendo com todas as forças. Ser orgulhoso é usar uma máscara. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. O orgulho e a arrogância são defeitos dos fracos, enquanto humildade é qualidade dos fortes. Veja bem, na verdade, o orgulho é uma carapaça, é uma armadura para compensar inconscientemente as nossas feridas interiores. Então nós precisamos aprender que o orgulho, por exemplo, não sabe ouvir. O orgulho destrói qualquer pessoa. As pessoas sempre caem por orgulho. Todo orgulhoso tem dificuldade em ter empatia. E não pode nunca pedir desculpas. O orgulhoso não sabe pedir desculpas, porque jamais, uma pessoa que se acha melhor vai ter essa capacidade. E ele não sabe perdoar. É difícil, porque ele está mais apegado com o seu sofrimento, as suas dores, do que com a capacidade de entender aí que as pessoas podem falhar, mas também podem mudar. Bruce Lee diz: não importa quão grande ou quão pequeno o homem pareça ser, ele não é nada sem sua integridade. Então é muito importante a gente entender que quando a gente tem uma boa autoestima baseada em nossa própria consciência, isto significa que a pessoa ela é íntegra. A integridade gera poder e força para a pessoa realizar tudo aquilo que ela precisa dentro da área dela. Agora, a gente não pode achar que força é uma questão de aparência, porque isso já está ligado à vaidade. A vaidade já é outro desdobramento do orgulho. Nessa citação aqui de Paul Valéry, quem não pode atacar o argumento ataca o argumentador, é porque o orgulhoso acha que nunca erra. Então devemos tomar muito cuidado aí, porque de uma certa forma, em todo o nosso processo de educação, de formação, gerou-se aí em todos nós feridas. E a forma inconsciente de compensar as nossas feridas que ganhamos na vida é criar orgulho. Mas o fato é identificar essas feridas, compreender e transcender ela, transmutar ela em sabedoria, para que a nossa plenitude esteja pautada no verdadeiro amor do ser. Lembrando que o orgulho é uma autoestima exagerada, colocando-se acima dos outros. A autoestima do ego, ela é uma autoestima egoísta, ilusória, tá? Então, nas tradições aí cristãs, Lúcifer saiu do céu, foi expulso porque quis ser melhor que Deus. Ele se afastou desta
unidade de amor, porque se fragmentou do todo. Então todo defeito é uma fragmentação de percepção do todo, por isso que todo defeito está associado ao orgulho. O orgulho é inimigo do autoconhecimento, porque para a gente poder despertar a consciência, a gente precisa olhar para dentro de si, admitir que a gente é falho, que a gente erra. E o orgulho, ele não admite que erra, ele compensa isso, né, querendo mostrar as fraquezas dos outros, querendo pisar nas cabeças dos outros. O orgulho, por exemplo, ele se associa à gula quando ele come para fugir do seu sofrimento. Ele se associa à vaidade quando ele se apega, né, muito ao corpo físico, é o caso do narcisismo. O orgulho, ele se apega à ira quando ele é contrariado. E claro, Adão e Eva, de acordo com a tradição, foi expulso do paraíso porque, né, ele negou sua condição miserável de alguém distante de Deus. E aí, o que aconteceu? Quis ser melhor que Deus também, quis ser autossuficiente, foi tentado, caiu, comeu e fragmentou-se do todo. Então o orgulho aí é uma raiz do pecado, ok? Junto com a luxúria, que a gente vai falar aí em uma outra oportunidade. E a gente tem que analisar quais são os desdobramentos do orgulho que há em nós. Aonde que nós nos sentimos orgulhosos? Porque o orgulho, na verdade, é uma fraqueza. O orgulho, ele às vezes, né, se associa ao sentimento de inferioridade. Para compensar esse sentimento de inferioridade, ele quer se supervalorizar em qualquer apego, em qualquer aí condição, qualquer objeto aí que ele quer transformar em algo. Inclusive, ele chega até a mentir para se supervalorizar. Devemos analisar, se conhecer, identificar aí todas essas variações do orgulho para que a gente possa realmente despertar a humildade e sabedoria em nós. Inclusive, o orgulho destrói o relacionamento, qualquer relacionamento, porque o orgulhoso, ele não se coloca no lugar do outro, ele só olha para si mesmo. Olha a citação aqui. Orgulho, se desmedido, perde exatamente o que mais quer. Monstro pernicioso que estaqueia, bloqueia a ação e desmotiva a reação. Te tira a visão, te cala a boca, te segura a mão, te corrói devagarinho, te consome aos pouquinhos. Orgulho sem sentido, se consentido, faz de toda a gente seres doentes. Orgulho assim, se orgulha do quê? Né? Então, quando a gente enxerga a qualidade de uma pessoa, isso sim é você reconhecer e valorizar o que é de bom na pessoa. Agora, quando um fica elogiando o ego do outro, isso daí faz com que as pessoas fiquem doentes, porque ninguém sustenta uma máscara por muito tempo. Então a gente tem que ter orgulho dos nossos amigos, mas não é esse orgulho, né, esse orgulho egoísta. Temos que ter orgulho de nós mesmos? Temos, mas não é esse orgulho egoísta, é essa autoestima baseada nas qualidades autênticas da nossa consciência. Passando aqui para uma citação de sabedoria indígena, provérbio Sêneca. Quanto mais esperto o homem se julga, mais precisa de proteção divina para defender-se de si mesmo. Então a gente precisa ter humildade, né? A base da sabedoria, que inclusive é bem conhecida, né, na sabedoria socrática, é só sei que nada sei, nesse sentido de que sempre há algo novo para se descobrir, para se aperfeiçoar. Então devemos ter uma postura de que todo mundo é importante nessa vida, inclusive você mesmo. E a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a ser grato, a gente tem que aprender a se arrepender, a gente tem que aprender a ver que a gente está aqui para aprender. Então, determinados erros do próximo, a gente não pode ter impaciência. O orgulho é que cria a impaciência, porque a pessoa acha que o outro, né, ou nem ela mesma deve cometer erros. Então, a
postura do guerreiro é fazer o que tem que ser feito, levando em consideração as suas necessidades autênticas e as necessidades autênticas do próximo. O orgulho é uma força que atua não só na nossa mente, no nosso emocional, mas no nosso espiritual. A gente precisa lutar espiritualmente porque ele está enraizado dentro de nós e é ele que atrapalha a nossa vida, que cria todos os tipos de problemas, todos os tipos de fracassos, todos os tipos de traições, todos os tipos de guerras, inclusive depressão, porque a pessoa supervaloriza os seus problemas acima de tudo, tá? Então essa questão aqui, ó, ser importante é do ego, ser feliz é da alma. Então o ego quer ser importante para suprir essas carências, mostrando para o outro aquilo que ele não é, porque o que ele está querendo mostrar são falsas recompensas dadas por essas feridas, né, que existem na nossa alma. A gente tem que libertar a nossa alma de todas essas feridas, de todos esses recalques, de todos esses sentimentos de carência, de inferioridade, de insegurança, e reconhecer que existe um brilho dentro de nós, que vem dessa alma. Quando a gente valoriza essa alma em nós, a gente vai percebendo que a gente é importante para nós mesmos, para o próximo, para o universo, porque a nossa vida passa a andar melhor. Agora, quando a gente fica apegado ao nosso ego, ao nosso orgulho, a nossa vida só vai andar para trás. Como bem citou aqui Albert Einstein, quanto maior o conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o conhecimento. A raiz de todo mal é o orgulho. O orgulho, ele é um ego. Ele é egoísta. Quanto mais conhecimento nós temos, mais percebemos que esse orgulho tem uma base frágil, tem uma base ilusória, apegado a uma realidade que não existe, só existe nessa irracionalidade dessas memórias mal digeridas, dessas feridas, dessas experiências negativas, que naquele instante a nossa consciência não conseguiu lidar, mas temos que trazer a nossa consciência para essas experiências negativas, para que a gente possa transcender, desapegar e aprender a acessar a nossa força aqui agora, nesse instante presente. Apegando-se verdadeiramente à nossa consciência, vai dissipando pouco a pouco essas ilusões que existem do orgulho e do ego. A prepotência te faz forte por um dia, a humildade para sempre. Todas aquelas pessoas que tentam se exaltar, uma hora cai, não é verdade? Agora a humildade, quando você faz o que tem que ser feito, naturalmente as pessoas vão reconhecer que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa honesta, que você é uma pessoa dedicada, que você é uma pessoa focada. Porque a humildade é isso, é fazer o que tem que ser feito, levando em consideração não só a si próprio, mas o todo, o próximo. É incrível como a falta de diálogo afasta as pessoas. É tão simples chegar e falar: vamos conversar sobre isso porque está me incomodando. Mas não, as pessoas preferem manter o orgulho e perder o outro por bobeira. É difícil as pessoas olhar hoje em dia no olho do olho, né? Olho no olho, colocar na mesa todas as questões que precisam ser resolvidas, a fim de que possa falar e ser ouvido, porque olha, o orgulho faz a gente ficar surdo, o orgulho faz a gente ficar cego. O orgulho faz a gente interpretar toda a realidade com base nesse próprio orgulho. Então a gente tem que saber ouvir, saber falar, saber dialogar a fim de chegar a uma síntese, a um bom senso, com qualquer situação, com qualquer problema, com qualquer pessoa. Por falta de orgulho, as pessoas preferem partir para a ignorância, partir para a violência. Por isso que o orgulho é a causa de todos os males. Aqui uma citação para a gente refletir, de Eduardo Galeano. Eu não acredito em caridade, eu não acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal. Então ele vai acreditar na solidariedade, que é respeita a outra pessoa e aprende com o outro.
A maioria de nós tem muito o que aprender com as outras pessoas. Então ele não acredita na caridade, essa ajuda de cima para baixo, ele acredita na solidariedade, onde todo mundo, um aprende com o outro, todo mundo, né, ajuda inclusive nas necessidades, mas tem que ser necessidades da alma e não do ego. Uma citação de Bart Williams: na guerra do orgulho, quem cede vence. Porque o orgulho ele nunca cede, o orgulho sempre quer ter razão. É difícil alguém pedir perdão, né? Por exemplo, pedir desculpa, reconhecer o que errou. Isso daí é contrário ao orgulho. Mas o orgulho é fraqueza, o orgulho não leva a lugar nenhum. A gente tem que saber, sim, se falhou, reconhecer os erros, compreender e pedir perdão. Isso é ceder. Olha só uma citação interessante aqui do padre Fábio de Mello. A humildade é poder, ela nos fortalece. Concede-nos o arrependimento que permite o amor sem interesses. Os humildes não se abalam com crítica, inveja, maledicência, pois não incorrem no equívoco de se idealizarem. Sob o efeito de idealizações, distorcemos o que sabemos sobre nós. Os humildes sabem quem são, desfrutam do conforto da verdade pessoal, fonte de toda realização humana. Quando passamos a orbitar no âmbito da humildade, descobrimos os mais sublimes de todos os poderes, o de domar a nós mesmos. É bastante profundo aqui essa relação que ele faz com a humildade em relação às críticas. Os humildes não reagem de forma como os orgulhosos reagem quando tem uma crítica, quando existe ali a inveja, a maledicência, até porque o humilde conhece a si mesmo, sabe quem ele é, então se alguém falar algo, né, que não lhe convir, ele não vai se incomodar tanto. O orgulhoso, ele se incomoda quando ele é contrariado em todos os sentidos. Então, quando temos o autodomínio aqui, quando domamos a nós mesmos, é quando nós temos aí realmente o verdadeiro poder que só os humildes conseguem desfrutar. Agora, o orgulhoso não, ele é vítima das circunstâncias. Qualquer um consegue ofender, qualquer um consegue levar. Ele é previsível, né? O orgulhoso é muito previsível. Nunca se importe com o que as pessoas falam sobre você. Faça como as estrelas. Elas não procuram elogios, nem fama. Apenas brilham intensamente. É muito interessante, a gente estava até citando agora há pouco a questão da caridade, né? Tem pessoas que fazem caridade e tiram selfie só para mostrar que está fazendo bem e é uma pessoa boa, né? São os lobos em peles de ovelha. Eu lembrei agora com essa citação sobre a importância das pessoas que fingem ser humildes, mas na verdade aquele fingimento é só para poder se aparecer, é um orgulho disfarçado, né? Aconteceu em uma citação, né, de que havia um filósofo na antiguidade da Grécia e ele tinha um amigo muito orgulhoso que sempre queria se aparecer, muito carente, fazia de tudo e inclusive até mentia para poder os outros ficarem exaltando ele, achando que ele era superior, etc. E aí um dia ele, desgostoso da vida, porque o orgulhoso nunca tem a verdadeira satisfação da vida, aí ele resolve colocar uma túnica toda maltrapilha, toda em farrapos, toda furada, toda velha, assim, pegou um cajado e começou a andar, né, como se fosse assim, uma pessoa humilde, alguém que encontrou a humildade, a sabedoria. E aí, esse filósofo, que era realmente uma pessoa mais íntegra e consciente, falou algo do tipo: meu amigo, não adianta, consigo ver a sua vaidade por entre esses buracos das suas vestes, né? Então, na verdade, o orgulho ele é uma coisa assim forçada, é uma coisa superficial, é uma coisa não autêntica. Então, seja como a estrela, simplesmente brilha sendo o que é e não procura elogios. Olha que interessante aqui essa frase de Bernard Fontenelle: todos os homens se enganam, mas só os grandes homens reconhecem que se enganaram. Isso é uma atitude de humildade, né? Reconhecer as nossas falhas para poder crescermos, tá?
E tudo que acontece na vida de ruim é fruto do orgulho, né? A pessoa se acha mais importante que tudo, né? Então, as brigas que a gente vê aí, por exemplo, até briga de trânsito, por exemplo, né? A pessoa se envolve em algum incidente ou acidente, a pessoa já quer brigar porque acha que é melhor, que o seu destino é mais importante, os seus compromissos eram mais importantes, a pessoa... Enfim, né? Como diz Leonardo da Vinci, pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento com que se sintam humildes. É normal no começo assim dos estudos, né? Principalmente aí os jovens acadêmicos. Eu já fui universitário, hoje eu sou formado em sociologia, mas já fui universitário e no começo assim, né? Com pouco conhecimento a gente se sente muito sábio, muito orgulhoso, mas conforme a gente vai aumentando as nossas pesquisas, a gente vai vendo que a gente pouco sabe, né? Então, a gente precisa manter sempre a humildade para a gente sair da zona de conforto, estar sempre aprendendo, estar sempre com a mente nova. E seja você mesmo, isso é o mais importante de tudo para a gente superar o orgulho. Viver em função da aprovação alheia não é viver, é representar. O orgulho está sempre representando, o orgulho está sempre criando teatros para poder se aparecer, para poder receber a aprovação alheia. E isso só te faz mais infeliz, porque a gente tem que buscar a aprovação em primeiro lugar de Deus, que vive dentro de nós, e o restante tudo será ajeitado. Se quiser conhecer uma pessoa, não ouça nada no que ela diz. Nada do que ela diz, apenas observe seus atos, tá? Porque muitos orgulhosos têm boas lábias, têm uma boa lábia, sabe contar boas histórias, sempre se colocando ali como o rei da selva, né? Como o herói da Odisseia, mas no dia a dia, não vamos ver, na hora de enfrentar as situações adversas, você vê que não é nada disso, né? Então, falar é fácil, mas a realidade ela se mostra para aqueles que estão bem a observando. Para isso, ser puro como a luz, seja simples como a água, seja sereno como o oceano e compreenderás a grandeza de teu ser. Então, olha só, a gente precisa ser puro em alma, transcender nossos egos, desapegar dos nossos defeitos, transcender os nossos passados mal resolvidos, ser puro, aí sim como a luz, e dessa serenidade a gente vai realmente sentir o nosso verdadeiro valor, porque Deus nos ama, Deus verdadeiramente nos ama, só que a gente tem que se conectar a esse Deus, fazer todos os esforços para isso e não ficar exaltando coisas relacionadas ao ego, coisas relacionadas a essa vida que será passageira. A gente tem que usufruir desse mundo, mas sem se apegar a ele. E o orgulho faz a gente querer ser imperador deste mundo. Quando as almas se despedem da vaidade excessiva, resplandece a sua grandeza luz espiritual, pois a vaidade é um orgulho relacionado ao apego, né? Principalmente relacionado ao apego do corpo físico. O maior líder da história, Jesus o Cristo, nos ensinou: é a humildade que nos faz grandes. Que interessante, para você poder ser um com Deus, você precisa primeiramente ser humilde. A humildade vai fazer com que você seja uma pessoa franca, uma pessoa honesta, uma pessoa atenciosa, uma pessoa corajosa. Assim como o orgulho é o pai de todos os pecados, a humildade é o pai de todas as virtudes. Infelizmente, a criação, a educação das crianças que muitos pais estão realizando com seus filhos está em mimá-los e não em educá-los. Muitos pais estão confundindo mimar com educar. Educar é ajudar o seu filho a resolver tudo aquilo que é preciso relacionado às suas verdadeiras necessidades. Mimar é ajudar a satisfazer
todos os desejos egoístas do seu filho. Os desejos egoístas, nós devemos aprender a fazer com que seus filhos aprendam a dominá-los, a ter autocontrole de si, a ter inteligência emocional, a ter capacidade de espera, de saber valorizar a paciência, a generosidade, a solidariedade. É somente com as virtudes e qualidades, ensinando isso para as crianças, que elas irão saber lidar com as suas baixas paixões, os seus impulsos. E nós estamos vendo aqui, uma educação voltada para o ego, para a satisfação do ego. E isso faz a criança crescer um adulto frágil, um adulto egocêntrico. E olha só, a criança colocada aqui num trono como imperador, onde tudo deve se satisfazer os egos dela. E aí a mãe diz: nunca diga não ao nosso reizinho, o Juninho pode se traumatizar. É assim que alguns pais estão criando seus filhos hoje. Triste. A vida é feita de luta, é feita de adversidade. Todos nós vamos ter problemas, nossos filhos vão ter que enfrentar problemas. A grande questão é que a gente tem que fazer eles independentes e fortes e capazes para que esses problemas sejam resolvidos da melhor forma e não colocá-lo dentro de uma bolha. Grande é um homem que faz o que é certo, não para impressionar, mas porque é o correto. Grande é o homem que segue a sua própria consciência. E aí sim ele terá atitudes éticas, porque a sua própria consciência sabe o que é melhor para si e para o todo. Pena que essa consciência está adormecida no orgulho. Ninguém é melhor do que ninguém. De que vale o orgulho se a vida se desfaz como um sopro? Por isso que nós devemos estar apegados ao que é eterno. O que é eterno em nós? A nossa alma, a nossa consciência. No demais, devemos apenas usufruir, apenas se relacionar da melhor forma, porque senão nós vamos criar uma cadeia de negatividade em nós. Muito pior que lugares mal assombrados são os vivos que fingem ser pessoas iluminadas do bem. Vamos ser humildes para reconhecer as nossas trevas, os nossos defeitos, as nossas debilidades, para que somente dessa maneira, através do autoconhecimento, possamos ser pessoas melhores. Olha essa citação aqui. Não estou neste mundo para competir com absolutamente nada e nem com ninguém. Cuidar de mim já é uma tarefa bastante desafiadora. É um grande desafio, se reconectar à sua própria alma, à sua própria consciência, mas é isso que te fará verdadeiramente forte. O ego é pura fraqueza. Há aqueles que se inflam como um balão de gás, com um título, por exemplo, um cargo, um corpo fit, um nome ou uma conta bancária, e se esquecem que vivemos num mundo cheio de alfinetes. Então o ego, quando é contrariado ou quando você perde aquele objeto de ter, a pessoa fica sem chão, Agora, quando a gente está apegado à nossa consciência, pode passar qualquer tempestade que nós ficaremos ali resilientes. Pois todos estamos aqui para aprender e evoluir. Não precisamos fingir perfeição, Infelizmente, nós precisamos admitir que esse mundo não anda legal. Esse mundo anda piorando. Os nossos valores, as nossas atitudes, nossos hábitos estão muito ruins, muito geradores de conflitos, e isso é por causa do orgulho. A gente está aqui para aprender. Deixe de ser orgulhoso, olhe para dentro de si, vê o que você precisa melhorar. É a paciência que você precisa melhorar, é a gula, é a vaidade, é a questão da mentira, é a questão da preguiça. Se conheça no propósito de se tornar uma pessoa
melhor. Pois o seu maior ato de grandeza é entender que você não é maior do que ninguém. E somente assim você encontrará a verdadeira felicidade, realização e valorização do grupo. Porque quando a pessoa quer ser melhor que o outro, ela nunca vai ser valorizada de fato. Porque as pessoas lá no fundo elas sabem que aquilo lá é um ato de orgulho, né? Por elas serem orgulhosas também. Inconscientemente ela sabe que a pessoa está fazendo tal atitude para se aparecer, está exagerando. E isso não traz valor e grandeza para ninguém. Grandeza é ser quem você é, de acordo com a natureza que Deus lhe deu. Então, seja corajoso, seja disciplinado, busque a fundo a sua alma, a sua consciência, humildemente. Ajude o próximo, aprenda a perdoar, aprenda a se arrepender. Não seja vaidoso. Somente assim a sua vida vai começar a andar. Peça ajuda quando for preciso. Aprenda. As pessoas às vezes ficam estagnadas porque, se sentem orgulhosas em querer aprender mais. Aprenda, o conhecimento é infinito. A gente sempre tem que se aperfeiçoar, aprender algo, principalmente em relação ao autoconhecimento. Se você gostou dessa palestra, achou que ela agregou para alguma parte aí da sua busca de conhecimento e acha que isso pode ajudar outras pessoas, então se inscreva em nosso canal, é muito importante. Isso também nos ajuda bastante para que possamos mostrar e multiplicar o nosso trabalho aqui no canal Salto Quântico. Fique na luz, na paz e no amor. Deixe os seus comentários. Você gostou? Você não gostou? Valeu, até a próxima. Até mais.